Bom dia a quem está por aí, né, nesse sábado. Que Deus abençoe a vida de você que assiste, que Deus abençoe a família de quem assiste também. Muito bom dia, Dona Dulce, muito bem-vinda. Imagino que o áudio funcione, né? Vou só confirmar aqui se eu... Bom, sim, funciona, eu escuto bem. E aí nós temos agora nosso pequeno momento devocional, né? Não é um estudo bíblico, não é aquilo que a gente faz às terças, que é algo mais demorado, mais complicado. Hoje a ideia mesmo é um momento de reflexão, um momento de breve reflexão a partir das Escrituras, né? E hoje, como eu divulguei, nós trabalhamos a partir de Lamentações, né? Uma primeira parte, certamente semana que vem a gente conclui com essa reflexão sobre Lamentações. Mas antes de mais nada, eu vou convidar vocês a fazermos uma breve oração, que é a oração do dia, de uma coleta, que me parece muito útil para este estudo. Vai parecer desconectado no princípio, mas quem estiver aí até o final vai entender por que essa oração é importante para este estudo sobre Lamentações, né? Oremos juntos. Todo-Poderoso Deus, Teu Filho sofreu a agonia e a vergonha da cruz de boa vontade para a nossa redenção. Concede-nos coragem para tomar nossa cruz a cada dia e segui-lo onde Ele nos levar. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Essa é a nossa oração inicial, nós nos lembramos de Cristo, nos lembramos da nossa caminhada cristã. E agora eu convido vocês, que aqui estão já, e os que assistirão depois também, a fazermos um passeio não muito agradável, né? Uma visita a uma cena que a gente gostaria de esquecer ou de não conhecer. Que nós visitemos agora uma cena de dor e de muita angústia, uma cena de sofrimento e de muito pranto, porque o mundo tem disso. Nós vamos nos lembrar de séculos antes de Cristo, quando Deus tinha alertado o povo e dito claramente que se o povo continuasse pecando, se o povo continuasse insistindo em idolatria, esse povo iria sofrer consequências, esse povo ia ser disciplinado. Mas o povo de Judá não escutou a voz do Senhor, o povo de Judá permaneceu em sua obstinação, permaneceu em suas práticas equivocadas, e isso trouxe consequências, né? E a consequência muito clara disso foi a vinda da Babilônia e foi o exílio e todo o sofrimento que está em meio a isso, o cerco de Jerusalém, a queda de Jerusalém, a fome, a espada, as pessoas sendo levadas embora de sua terra, isso tudo resultado de algo que Deus já tinha dito que aconteceria, se o povo não permanecesse fiel. E de fato aconteceu. E agora nós visitamos justamente essa cena em que isto está acontecido. O sofrimento já está imperando no meio do povo de Judá. E essa é a cena de Lamentações. É isso que nós visitamos hoje. No exílio, só resta para esse povo lamentar e clamar. Então vamos ler Lamentações, ler um pouco desse clamor desse povo. É ler um pouco desse clamor de um povo sofrido e de um povo que tem, mesmo em meio ao seu sofrimento, algo a nos ensinar também, né? Bom dia, Felipe, que está aí também, que chegou. Eu sugiro que vocês tenham a Bíblia aberta lá em Lamentações, não é imprescindível, não vou ler o texto como um todo, né? Eu vou mencionar alguns versículos, mas se você quiser acompanhar, pode ajudar sim. No capítulo 1, hoje eu quero tratar do capítulo 1 e 2, brevemente, refletir a partir deles. No capítulo 1, nós encontramos uma descrição já muito vívida do sofrimento do povo de Judá durante esse processo. Um sofrimento que inclui fome, inclui destruição, o desterro em si. E, frequentemente, nós encontramos a seguinte expressão no capítulo 1, vê, Senhor, a minha aflição. Ou então,
vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Ele descreve a situação e diz: olha para isso, Senhor, olha para isso. Isso já me lembra algo que a gente talvez esqueça com o tempo, de que há momentos de sofrimento e há momentos na vida humana, na nossa caminhada, em que é necessário mesmo lamentar. Lamentar faz parte da nossa caminhada de vida. E talvez porque no nosso tempo tudo encaminha as pessoas a quererem mostrar sempre uma positividade, sempre uma vida feliz, sempre sorriso, a gente tenha perdido um pouco a noção de que lamentar em alguns momentos é necessário. E diante de Deus, quando nós não temos o que esconder, nós não temos nada para bloquear o olhar de Deus, nós podemos simplesmente abrir o peito e dizer: essa é a minha situação, Senhor, este é o meu sofrimento. E sendo muito sincero, isso me incomoda muito. Não deixemos de fazer isso, não deixemos de lamentar quando o lamento está precisando sair. Oremos assim, como esse povo fez. É estritamente necessário a gente ser sincero diante de Deus. E essa sinceridade lá desse povo sofrido, ela vai chegar ao ponto de dizer assim, lá no versículo 16: porque o Consolador que devia restaurar as minhas forças se afastou de mim. Essa sensação de que o Consolador não está mais presente, isso vai ser repetido, vai ser dito com mais ênfase ainda no versículo 17: Sião estende as mãos e não há quem a console. Literalmente, uma tradução seria a mesma palavra: não há consolador para Sião. Quase como uma criança que carece de auxílio e não encontra o auxílio do seu pai. Esse é o sentimento do povo no exílio, no povo sofrido, sem encontrar Deus, a presença de Deus consigo. Lá no versículo 21, mais uma vez: ouvem-se os meus gemidos, mas não tenho consolador. É sensação de abandono. E aí, este é o capítulo 1. Este é o capítulo 1 de grande dor. É isso que nós vivenciamos aqui. Por isso eu quero avançar para o capítulo 2, para a gente ter algo mais, algo além disso. Ainda um pequeno detalhe que não podemos esquecer: nesse processo todo de expressão da dor e de clamor, uma coisa é importantíssima, lá no versículo 18 do capítulo 1 ainda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Veja, não há um ocultamento da própria culpa, mas há um abrir também da culpa diante de Deus. A culpa é nossa, a injustiça foi cometida. Então, a reação de Deus, isso que acontece, é justiça de Deus. Nós somos pecadores, Isso a gente precisa sempre também, de novo, aprender a fazer, a confessar, sem querer colocar nada para debaixo do tapete. Eu pequei e eu sou pecador, sem desculpas. Me perdoa, Senhor. É isso que a gente faz. E aí no capítulo 2, que eu não vou ler com cuidado tudo, até porque muito tudo se repete. O lamento tem isso, essa dinâmica da repetição, essa dinâmica de voltar a expressar com outras palavras a mesma dor. Mas aqui eu acho muito rico no capítulo 2 uma expressão que está lá no versículo 5. O Senhor se tornou como inimigo, devorando Israel. Além de eu não ter o Consolador, eu tenho essa sensação de que Deus se tornou inimigo desse povo de Deus. Isso me faz lembrar de que no Novo Testamento aparece outra expressão, e na história cristã isso vai ser muito importante, a expressão de Deus como amigo da humanidade. E aqui a experiência é oposta a isso. Mas a verdade que vai se revelar com o tempo é de que isso aqui é só uma impressão, isso aqui é só um momento em que isso parece acontecer, de que Deus é inimigo. Mas não, Deus se mostra, se revela em Cristo como um grande amigo da humanidade, aquele que socorre a humanidade de todas as formas possíveis. E aí, nós avançamos, eu quero ir com vocês lá para o versículo 13 e vamos até o 15, porque aqui tem uma preciosidade. Aqui tem a preciosidade que faz o capítulo 2 ser fundamental para a nossa reflexão de hoje. Diz assim, no versículo 13: O que posso lhe dizer?
A quem você se assemelha, ó filha de Jerusalém? A quem posso compará-la para lhe trazer consolo, ó Virgem, filha de Sião? Isso aqui te lembra alguma coisa? Essa é uma pergunta, né? Esse modo de dizer aqui, de Lamentações 2,13, te lembra algum modo de dizer diferente? A quem posso compará-la, né? Essa filha de Sião sofrida, me lembra muito, imediatamente, Jesus utilizando as parábolas no Novo Testamento. A que posso comparar, a que assemelharei o reino de Deus? Né? Aqui é o povo sofrido, lá o reino de Deus. E por que isso vai ser importante? Vai ser importante porque me parece muito importante que Jesus seja trazido à nossa memória na leitura dos próximos versículos. E eu digo por quê, né? Antes vamos terminar o versículo 13. Porque a sua calamidade é tão grande como o mar. Quem poderá curá-la? Né? Esse povo, nessa situação, quem poderá curar esse povo? A pergunta tem uma resposta, né? Aqui ela é uma pergunta retórica, não aparece a resposta, mas nós temos a resposta lá em Jeremias 30:12. Em Jeremias 30:12 diz assim: porque assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave. Não há, no 13, quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Com todas as palavras, né? Essa ferida não tem cura. E aí precisamos nos lembrar do Evangelho novamente, né? Quantas vezes nós precisamos nos lembrar de que para Deus nada é impossível, de que o que parece impossível, segundo a nossa realidade, tem uma solução inesperada por causa da intervenção divina. Né? Nós aprendemos isso com Jesus. E justamente, eu quero ler com vocês o versículo 15, ainda falando da dor desse povo, ainda falando dessa situação terrível. O versículo 15 diz assim: todos os que passam pelo caminho zombam, batendo palmas, vaiam e balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém. E podemos até ler o final aqui, perguntam, é essa cidade que chamavam de perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? E aí os inimigos abrem a boca contra ela. Né? Esse deboche aqui, ele é meio que um ápice da demonstração de que o sofrimento desse povo é terrível. Né? As outras pessoas zombam disso, as outras pessoas ridicularizam. Você tem a dor e, além da dor, ainda tem o deboche. Né? Por que eu quis ler isso? Por que eu acho importante ler isso? Né? Todos os que passam pelo caminho zombam, batendo palmas, vaiam e balançam a cabeça. Porque isso me remete, inevitavelmente, eu espero que vocês também acompanhem isso com muita boa vontade, a Mateus 27:39. Né? Alguém, e não é um alguém qualquer, esteve numa situação muito semelhante. Mateus 27, lá no versículo 39, diz assim, com Jesus na cruz, né? Vamos do 37. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve a si mesmo se você é filho de Deus e desça da cruz. E de igual modo os principais dos sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombavam, dizendo: salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Essa zombaria que Jesus sofre na cruz, ela é muito semelhante na forma de se contar a essa zombaria que o povo de Deus sofre nesse processo do exílio. Né? Você já tem a dor da cruz, Jesus ali já tem o sofrimento de sangrar pelos nossos pecados e ainda tem pessoas terríveis, pecadoras, obstinadas, zombando, debochando. Né? Por que isso é importante?
Porque vendo o povo sofrer aqui no Antigo Testamento, e esse sofrimento nos remetendo ao sofrimento de Cristo, nós nos lembramos claramente. Esse Jesus sofreu na cruz por um motivo muito importante. Ele sofreu na cruz para ocupar o nosso lugar. Ele se identificou com o nosso sofrimento para sofrer no nosso lugar. Para vencer essa afronta toda, para vencer essa dor toda em nosso favor. E aí toda a cena de dor que esse povo viveu, ela não ficou alheia, nós aprendemos, ao Consolador, ela não ficou alheia àquele que cuidava desse povo. Era um momento necessário, era um momento para esse povo até voltar, se arrepender e se reposicionar. Mas muito mais do que isso, nós aprendemos que Jesus se identificou com esse povo. Não no pecado, porque Jesus se identificou justamente para fazer direito, para ser perfeito. No que o povo errou, Jesus acertou. O povo está sofrendo aqui por causa dos seus próprios erros. Jesus sofre na cruz por causa dos erros dos outros, de toda a humanidade. Mas ele enfrenta a cruz, ele enfrenta esse sofrimento e ele vence esse sofrimento para que o sofrimento do mundo, que nós conhecemos bem também ainda hoje, para que esse choro todo e essa sensação de que o Consolador está ausente, para que tudo isso tenha um ponto final. Então, nessa manhã, eu acho importante a gente ler sim Lamentações, porque o nosso mundo hoje ainda é permeado por sofrimento, assim como foi naquele momento. Mas é importante ler Lamentações sem nos esquecermos jamais daquele que possibilitou um ponto final para essa história de sofrimento. Daquele que nos amou até o fim e não deixou de sofrer em nosso lugar. Por fim, eu leio só o versículo 19 para a gente aprender que no meio desse sofrimento, principalmente sabendo que Jesus nos ama e nos quer socorrer, nós podemos escutar o versículo 19. Levante-se e clame de noite, no princípio das vigílias, derrame como água o coração diante do Senhor, levante a Ele as mãos pela vida de seus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Diante do sofrimento e sabendo do amor de Deus por nós, desse que é sim e definitivamente ficou claro na cruz, amigo da humanidade, nós podemos clamar, não ignorar a dor, não fingir que a dor não existe, seja nossa ou seja do outro. Nós podemos clamar abertamente diante de Deus, com a nossa voz, com as nossas palavras. Essa é a primeira reflexão que eu faço a partir de Lamentações. Nós vamos orar ainda neste momento. Eu dou bom dia, ainda não tinha dito para o nosso irmão aqui de Miguel Pereira, o Mário Geraldo de Carvalho, muito bem-vindo. E que Deus possa abençoar as famílias de vocês, a casa de vocês e as nossas vidas. Né? Se houver algum motivo de oração específico, alguém pode escrever aí, pode colocar, se não, nós oramos pelos motivos que já temos em mente. Vamos orar então. Amado Senhor, nós te agradecemos por este dia, por esta manhã, te agradecemos pela vida, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, pela oportunidade de nos lembrarmos do Teu amor por nós, revelado de forma tão clara em Cristo Jesus. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é o nosso bom amigo, aquele que nos cuida, aquele que nos guarda e que jamais nos deixará. Coloca essa confiança sempre de novo em nosso coração, para que a gente não se perca, para que a gente não ande em dúvida somente. Abençoa então cada pessoa que acompanhou este estudo ou que acompanhará depois. Abençoa cada pessoa que sofre por estes dias, seja por enfermidade ou outro motivo qualquer. Conforta os corações e dá-nos sempre a certeza do Teu amor. Abençoa a nossa comunidade, bem como todas as outras
que querem proclamar o Evangelho puro e verdadeiro do nosso Senhor, que por nós se entregou à morte com todo o sofrimento na cruz do Calvário. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome dele mesmo, Jesus Cristo, o bom pastor. Amém. É isso, pessoal. Bom dia, Ricardo Rosa. Muito obrigado também por estar aqui. É isso por hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês e esteja junto de vocês por toda a caminhada deste dia, com todas as oportunidades que temos de a Ele servir e também ao próximo. Bênção de Deus, Lucas também, que estava por aqui. E até a próxima.